manifestou nessa terra como um homem para tirar os pecados. E nele não existe pecado. E aí ele continua aqui, nós estamos lendo a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5 e 6. Aí no 6 ele diz: todo aquele que permanece nele. Lembrem o que eu sempre digo aqui, quando nós lermos a Bíblia, nós temos que fazer um exercício de sempre ler a Bíblia, interpretando palavra por palavra, o sentido de cada palavra. Porque a própria Bíblia diz que não tem motivo que seja vão na palavra de Deus. Todo aquele, ou seja, toda pessoa que permanece nele, o que é permanecer nele? O que é permanecer em Cristo? Primeiramente, é aquele que permanece no seu corpo. É aquele que permanece na igreja, que é o corpo de Cristo. Não é o prédio físico, é a congregação dos irmãos. A igreja, todo aquele que permanece na congregação dos irmãos, continua sendo um membro do corpo. Então, permanece em Cristo. Aquele que parou de congregar, ele sai do corpo. Ele não está mais permanecendo. Então, ser cristão, permanecer em Cristo, implica em várias coisas. Uma delas é essa, é permanecer congregando. Por isso que a Bíblia diz em outro versículo o quê? Congregai-vos. Não façam como alguns que deixam de congregar. Antes, admoestai-vos. Ou seja, antes, alguém que parou de congregar, você tem que admoestar. Meu irmão, vamos voltar. Você faz parte do corpo, você é membro. Você não existe crente fora de igreja, não. Então, aqui, ele diz no 6, todo aquele que permanece nele, então quer permanecer em Cristo, congregando, porque permanece como membro do corpo, automaticamente, o que isso vai fazer? Vai fazer se cumprir outras centenas de coisas que Jesus falou. Nós vimos na oração sexta-feira, que ele disse o quê? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é uma promessa e uma declaração, não é nem uma promessa, ali foi uma afirmação de Jesus. É uma afirmação fantástica, que ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Conosco quem? Os crentes em Cristo Jesus, os que congregam, os que são membros do seu corpo. E o que isso implica? Nós vimos na oração também. Isso implica que nós só conseguimos viver Cristo, nós só conseguimos não sucumbir à vida desse mundo, que o mundo está 24 horas querendo que nós vivamos a vida desse mundo. Nós só conseguimos não viver a vida desse mundo, mas viver a vida de Cristo, ou seja, permanecer nele, porque ele estará conosco até o fim dos tempos, amém? É só em Cristo, meu irmão, que você consegue ficar separado, ou seja, santo. Separado significa santo. Santo significa separado. É só com Cristo que você consegue permanecer separado do mundo e vivendo a vida de Cristo. Amém? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Nós só conseguimos... O que é viver pecando? Viver pecando é aquele que não vive de outro modo, não vive sem pecar. Ele está pecando 24 horas, ele está pecando todo o tempo. Ele tem amante e não consegue largar. Ela tem amante e não consegue largar. Ele vive de estelionato, de roubo, não consegue largar. Ela vive de estelionato, de roubo e não consegue largar. Quando eu uso aqui a palavra não consegue, ao invés de dizer não quer, eu digo não consegue, meu irmão, é porque aquele que não tem Jesus Cristo não consegue mesmo. Não consegue. É diferente daquele que é crente de verdade, é crente em Cristo, aceitou Jesus mesmo, reconheceu Jesus como seu Salvador, é um crente verdadeiro, é um eleito, é um escolhido, é um predestinado, é um justificado que vai ser glorificado no final, com um corpo glorificado na ressurreição, mas infelizmente, às vezes ele peca porque quer. É diferente daquele que vive. Por que peca porque quer? Porque em Cristo ele tem poder para não pecar. Mas aí naquele dia, naquele momento, naquela hora,
ele acha uma justificativa para enganar a si mesmo e cometer um pecado. E depois ele vai se sentir a pessoa mais imunda do mundo, porque o crente, quando peca, se sente a pessoa mais imunda do mundo, principalmente se for pecado com o corpo. Ele vai se sentir a pessoa mais traidora do mundo e ele vai correr de volta por braço de Cristo pedindo perdão. E vai ser perdoado. Amém? Mas ele diz: todo aquele que permanece